Diego Amorim continua aqui com a gente e fala: e se o furacão Milton fosse no Brasil, hein, Diego Amorim? Michele, eu adoro o que eu faço, eu adoro estar aqui com vocês todos os dias, mas colunas como a de hoje me dão um entusiasmo a mais, porque gera uma reflexão que começa em mim, como cidadão brasileiro, e que eu compartilho com você, com o Nonato, com os nossos ouvintes aqui do jornalismo da Nova Brasil FM. E se o furacão Milton, em vez de estar a caminho dos Estados Unidos, da costa ali na Flórida, estivesse a caminho do Brasil? Aí o ouvinte pode se perguntar: mas o Brasil não tem furacões, para de ser sensacionalista, para de ficar imaginando o pior, jornalista gosta de sangue, eu não sei o quê, blá, blá. Não, o Brasil não tem furacões. Tem até uma música que eu estava tentando lembrar, a Michele talvez conheça, que a Michele tem cara de que gosta, da Cláudia Leite, como é que é? Tem uma música, que aqui não tem vulcão, aqui não tem furacão, não sei o quê. Priscila pode ajudar a gente aí. Tem uma música aí, um axézinho. Vai resgatar aqui. Da Cláudia Leite, eu acho que é da época do Babado Novo. Eu sempre fui time Ivete, não fui tanto Cláudia Leite, não. Mas tinha essa coisa, uma música que dizia que o Brasil não tinha furacão, não tem furacão e tal. Por hora, né, minha gente? As mudanças climáticas estão aí, ainda bem que o Brasil não é um país conhecido por grandes tragédias climáticas, embora neste ano somente nós tenhamos tido as enchentes do Rio Grande do Sul, a seca extrema, uma temporada de queimadas sem precedentes e por aí vai. Mas ainda assim, quando há tragédias aqui no Brasil, a gente já tem uma ideia de como funciona. E você, ouvinte, vem comigo para a gente se lembrar um pouquinho de como é que funcionam as coisas aqui no Brasil quando tem uma grande tragédia, e climática mesmo que eu estou dizendo. A primeira coisa é sempre uma surpresa. As autoridades, você pode reparar, nunca estão preparadas ou prevendo aquela tragédia. É sempre uma grande surpresa. O discurso é sempre: a gente não esperava, não estava no nosso radar, não estávamos prontos, não estávamos preparados, não estávamos planejados. Ninguém nunca consegue prever nada nesse país. Ninguém nunca consegue se preparar antes para nada. Mesmo quando a temporada de chuvas, por exemplo, era sempre na mesma época. Toda virada de ano, por exemplo, tem a temporada de chuvas ali no litoral fluminense, onde tem aqueles desmoronamentos, deslizamentos, mas sempre que acontece parece que é uma grande surpresa. Nossa, choveu em janeiro, que coisa, nós não estávamos preparados. Então isso é um ponto que me chama muito a atenção. O segundo acontece a tragédia, e depois que acontece a tragédia, o poder público no Brasil costuma se movimentar. E aí vai se mexer. Se mexer como? Criando grupo de trabalho às pressas, tirando o ministro que estava de férias, traz o secretário que estava na Europa, cancela tudo, faz o chamado gabinete de crise para dar um nome bonito, montamos um gabinete de crise para a tragédia aqui das chuvas e não sei o quê. E aí vem o quê? Orçamento de guerra. Liberamos crédito extraordinário, acabamos de liberar, o Congresso aprovou, não sei quantos bilhões de reais e infelizmente, quase sempre, para eu não correr o risco de generalizar, quase sempre nós temos pelo menos denúncias de desvio desses recursos liberados em momentos de tragédia. Eu recordo a você da pandemia da Covid-19, que o que mais teve foram escândalos envolvendo até mesmo testes de Covid-19. O pessoal não conseguiu passar sem colocar a mão. E a terceira coisa é que sempre que há uma tragédia no Brasil, a gente vai para o viés político. Mas o governo anterior não preparou isso. Mas a culpa é do PT. A culpa é do Bolsonaro. A gente está fazendo o nosso melhor e o outro não fez o melhor. Então, vira sempre uma briga política. As pessoas morrendo, a tragédia acontecendo, as pessoas querendo reviver a vida e a gente brigando politicamente. A culpa da direita, a culpa da esquerda, a culpa do centro e tudo mais. Não se trata aqui, e eu falo isso de coração, não se trata aqui de enaltecer os Estados Unidos e ridicularizar o Brasil numa coisa meio de espírito de vira-lata. E olha que eu vou falar dos Estados Unidos. Se a gente pegar o Japão, meu amigo, meu ouvinte, aí seria outro universo de preparação para tragédias. Eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos,
que é uma democracia que tem lá suas mazelas também, embora seja uma democracia muito mais sólida que a nossa. Mas eu sou um brasileiro apaixonado por esse país, não tenho nenhuma pretensão de sair daqui, não sou daqueles que diz que vou largar tudo, não sei o quê, vou morar fora, tirar minha família desse lugar, nada disso. Se deixar, eu fico aqui até o fim da minha vida, a não ser que surja alguma coisa, a gente nunca vai dizer, nunca diga nunca, né? Mas vamos lá, o que está acontecendo nos Estados Unidos com o furacão Milton, para você, ouvinte, ter uma percepção de como as coisas são realmente diferentes. A despeito dessas fake news, desinformações que surgiram nos últimos 2 dias, sobretudo, e da disputa que há entre a Kamala Harris, atual vice-presidente, ligada do mesmo partido democrata do atual presidente Joe Biden e o ex-presidente republicano Donald Trump, eu acompanhei ontem alguns trechos de coletivas lá na Flórida. Não sei se você, ouvinte, você, Michele Nonato, tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha. São coletivas sérias, são coletivas técnicas. Estão lá os chefes das forças de segurança local, diante das televisões, diante das câmeras, sem recadinhos partidários. Não tem ninguém falando de governo anterior, não tem. A prefeita da Flórida não está dizendo o último prefeito não deixou pronta aqui e por isso... Não, está todo mundo olhando para o presente, para aquele momento que é a tragédia que está para acontecer, que é o desastre do furacão, e com recomendações muito claras para a população, muito claras. Quase que pegando no braço do americano e dizendo, olha, se você não sair daqui, querido, querida, você vai morrer. E a prefeita lá deu essa declaração, vocês devem ter visto, né? Repercutiu bastante ontem. Olha, se você não sair, você vai morrer. Então, são recomendações técnicas e recomendações claras. Segundo ponto, ordens de evacuação obrigatória. Está tudo mapeado, as autoridades americanas sabem cada metro quadrado da Flórida, daquela costa, onde que vai bater, onde que não vai bater o furacão, aonde que a evacuação é obrigatória, você vai ter que sair dali. Não tem aquela de, não, a gente tentou e não conseguiu tirar o camarada ali do morro, aí veio a água, levou tudo, matou a família inteira, mas a gente avisou. Não, não é a gente avisou. O poder público está presente, está ali, fez uma orientação expressa de evacuação obrigatória. E em outras áreas tem a evacuação que não é obrigatória, que a gente chama de evacuação voluntária. É uma evacuação voluntária, a pessoa sai se ela quiser, mas o Estado dá a ela a opção, Michele, olha, você pode sair ou não. Se você não sair, você, cidadão americano, está assumindo o risco de ficar aí. Então está tudo mapeado. Terceiro ponto de 4, para a gente caminhar para o fim. A prevenção é a palavra-chave nas tragédias americanas. Ao contrário aqui do Brasil, que a gente espera a tragédia acontecer para depois o governador vir falar alguma coisa, para o prefeito vir falar alguma coisa, lá é antes, é a prevenção. E isso é de cima para baixo, é uma coisa tão bonita, porque é tão educativo isso, elucidativo. Se o prefeito e o governador estão agindo preventivamente, o cidadão lá médio, como a gente chama, o americano médio, ele vai agir por precaução também, por prevenção. Então ele vai no mercado com antecedência, ele compra sacos de areia, ele compra lâminas de madeira para colocar nas janelas. As casas são todas preparadas para esse tipo de situação. Antes da tragédia acontecer, Tem até um brasileiro que deu uma entrevista ontem que eu falei, eu vou levar essa frase para a coluna Conexão Brasília. Ele disse o seguinte, a gente aprendeu aqui a se prevenir. O segredo é a prevenção, é se preparar e escutar as autoridades. E aí, por fim, tem uma questão cultural também, que, de novo, eu não estou aqui dizendo que nós somos horríveis, que os americanos são maravilhosos. Eu posso fazer, se quiserem, uma outra coluna só falando mal dos americanos. Tá tudo bem. Mas é porque nesse momento em que a gente fala de tragédia, grita a diferença cultural. Lá, assim como no Brasil, em momentos de tragédia, os supermercados colocam lá uma restrição. Você só pode comprar 3 galões d'água. Você só pode comprar 3 lâminas de madeira. O Davi Rodrigues, nosso operador aqui em Brasília, estava até me mostrando isso essa semana. É claro que deve ter um ou outro americano que desrespeita isso, que vai brigar no mercado, que vai tentar dar um jeitinho de levar a mais, mas de maneira geral eles vão respeitar esses limites que foram impostos. Aqui no Brasil, o amigo do deputado, irmão da cunhada da prefeita, ia conseguir levar 50 lâminas de madeira para casa dela, porque é amiga do cunhado do ex-amante da prefeita, do prefeito, sei lá, o que seja.
Aqui no Brasil, o papel higiênico acabou quando começou a pandemia. Até hoje eu não consigo entender isso. Começou a pandemia da Covid-19, as pessoas foram e acabaram com o estoque de papel higiênico nos mercados, numa lógica que até hoje a gente tenta entender, talvez no ato de desespero ali, de sobrevivência, uma relação entre papel higiênico e Covid-19. Então, devolvo para vocês, Michele Nonato, dizendo o seguinte: ainda bem que esse furacão foi caindo, ele poderia chegar até a categoria 5, estavam até falando de uma nova categoria 6. Ao longo da madrugada, assim que eu acordei, eu vi aqui, ele foi sendo reduzido para a categoria 1. E aí, você ouvinte pode se perguntar, fizeram isso tudo para um furacão que nem vai fazer estrago? É isso mesmo. É por isso que eles se preparam, e se preparam para uma grande tragédia. Se não for uma grande tragédia, e tomara que não seja, eles já estavam preparados para o pior. E aí a coisa passa e a vida vai seguir um pouco mais rápido. Não vão precisar 6 meses, 1 ano, 3 anos de obra de recuperação, Nonato, e aquela coisa toda. Então, a gente precisa, sim, aprender com esses momentos de tragédia. E aqui eu estou falando de política. É uma mudança de postura do poder público diante das tragédias. Michele Nonato. É isso. E tomara que não seja mesmo uma grande tragédia. A gente ainda está entendendo e contabilizando a situação por lá. Milhões de pessoas sem energia elétrica, muita destruição, mas ainda não há confirmação do número de mortos. Obrigada, Diego Amorim, por essa reflexão, por dividir com a gente. E ó a música aqui, ó. Vai, 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 fica aqui meu avião. Olha aí. O Brasil não tem vulcão. Vai, 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 suba Vai, aqui vai, na vai, minha moto. suba aqui na minha moto. Aqui não tem terremoto. Aqui não tem terremoto. É isso, eu lembrava que era mais ou menos assim. Isso mesmo. Ufa, Obrigado, gente. Ainda Valeu. bem, valeu, Diego.